Graça e paz, amados. Mais de domingo, um dia bonito, um dia maravilhoso. Sabemos que passamos por muita dificuldade, mas a gente queria compartilhar com os irmãos nessa manhã desse texto que se encontra em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28, até o 31, e que serve de alívio, né, para a gente refletir, né, sobre essa misericórdia de Deus. É certo que tem muita gente que não aceita, né, porque não admite que Deus tenha escolhido, né? Mas o texto de Paulo, e também vamos ter algumas referências aqui de Efésios, que também é de Paulo, que vai mostrar pra gente, né? Poderia ter tantos outros textos, né? De Gênesis e Apocalipse tem, né? Que vai mostrar pra gente que Deus, na sua presciência, né? Não que Deus tivesse escolhido exatamente uns para condenação e outros para a perdição. Mas o título é o que Dantes conheceu, no contexto de Romanos 8, capítulo 28 em diante. Não é meu texto, aí tem uma referência que os irmãos podem depois consultar, né, para poder ampliar, né, seus conhecimentos. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão desse Deus, né, que é onisciente, onipresente, onipotente. Conforme a gente mesmo fala, ele é de ontem, é hoje e será o amanhã eternamente. Então, nosso texto está em Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30, né, desculpa, botei 31, mas que estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses igualmente justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Agente ativo, né? Deus está ali, nunca na passiva. Ele sempre vai ser o agente ativo. É Ele que pode tudo em todos, né? Então temos 3 pontos aí que a gente pode pensar nessa manhã. Primeiro, aos que de antemão conheceu, né? Como disse já no início dessa gravação, não que Deus tivesse destinado, né, como prega algumas doutrinas ou uma outra doutrina, que Deus tenha destinado, ou seja, algumas pessoas para serem salvas, e que Deus tenha destinado outros para serem condenados, porque teria o critério da justiça, ainda que o mundo todo estivesse sob condenação. Mas segundo a gente conhece pela palavra de Deus, diz também o texto de Paulo, que na cruz Deus estava reconciliando, né, esse mundo ali a todos, né, consigo mesmo, e abrindo igualdade de oportunidades. E talvez a gente possa não entender muito, porque a gente, quando fala de evangelho, a gente imagina converter o mundo a uma religião, né? No caso aí, que converteu o mundo à igreja, mas também a gente aprende através aí dos ensinamentos, através de Paulo, que o objetivo do evangelho é trazer uma nova para o mundo que se encontrava nas trevas, preso, né? E a gente tem que entender bem isso, preso em certas coisas, tipo ignorância, preconceito, né? Esse tipo de escravidão que marca a nossa vida, e que Jesus Cristo vem libertar o ser humano, né? A gente pode
pensar talvez na questão da mulher, né, que sempre foi prisioneira aí dos sistemas, mas Cristo trouxe essa condição de liberdade, ou seja, esse evangelho. E a gente aprende através dos conhecimentos adquiridos do apóstolo Paulo que não é converter o mundo todo à igreja, mas é fazer com que os poderes do mundo se submetam ao senhorio de Cristo, as potestades se submetam ao senhorio de Cristo. Então, vamos falar aqui, aos que de antemão conheceu, né? Em outro texto, como já coloquei em cima, os que dantes conheceu, né? Por que isso, gente? Porque embora a gente ache que nós somos voluntários para ser salvo, mas Deus, na sua presciência, e presciência eu diria o seguinte, é como se ele te olhasse pela linha do tempo, tá? Não é exatamente isso, é só para a gente ter uma ideia. É como se ele olhasse pela linha do tempo e de antemão, ou seja, ele viu, porque ele é presciência, ele tem consciência das coisas futuro para a gente, mas para ele tudo é já, tudo está patente. Então, assim, de antemão, diante do nosso conceito, do nosso conhecimento, da maneira que pudéssemos suportar, ele já sabia, né, quem são aqueles que chegarem lá. Claro que a gente podia expandir esse discurso e com certeza teríamos que quebrar outros paradigmas que são pregados ao longo dos séculos, e que a gente vai entender que Deus elegeu o seu campeão de antemão, e nesse campeão ele sabe todos aqueles que serão escolhidos, todos que receberão a sua palavra, né? Jesus, falando em João capítulo 10, ele fala assim, olha, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. Então, assim, ele diz, olha, eu a chamo, a minha ovelha sai e me segue. Ou seja, ele está falando de um lugar onde havia vários tipos de rebanhos. Só que existe aquela ovelha que é dele, e só pode ir atrás dele aquele que ele conhece e aquele que dele é conhecido. Então, assim, a gente tem assim, uma impressão que a gente tem que converter o mundo inteiro. Não é isso, né? Porque a nossa missão é pregar o Evangelho para aqueles que são iguais a nós, que estão perdidos nas trevas, encontrem o caminho da luz. Então, quando a gente prega o Evangelho e alguém recebe esse Evangelho, é porque aquele é uma ovelha. Então, ele vai simplesmente seguir a voz do seu pastor. Amém, irmãos? Então, assim, os que dantes conheceu, é porque Deus, na sua presciência, ele é isso. Ele conhece todas as coisas, ele já sabia de antemão que aqueles que aceitariam sua palavra, e Cristo morreu por essas pessoas, exatamente para que elas pudessem ser admitidas como na adoção, admitidas como filho ou como irmãos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, aos que de antemão conheceu, o que na sua presciência ele já sabia, tá? Na sua presciência ele conheceu. Então, a esse que ele conheceu na sua presciência, ele também predestinou. Aí outra questão aqui, já falei antes, quando a gente fala aqui em predestinar, não quer dizer que Deus escolheu, assim, chegou lá e disse, olha, arbitrariamente, olha, eu vou te predestinar para a salvação. Não é exatamente o que a gente está falando aqui, porque essa predestinação aqui, ela tem um sentido totalmente diferente, né? Então, assim, lá no texto de Gálatas, me parece, capítulo 4, 11, diz que Deus separou, chamou, ou seja, escolheu alguns para exercer certos ofícios e tinha uma finalidade. Essa finalidade é predestinar, certo? Então, assim, Deus escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores, está lá elencado lá no texto de Gálatas, e a gente vai entender que quando, fechando o versículo, vai dizer, olha, que ele escolheu para quê? Aí vem a predestinação. Ele escolheu com uma finalidade de que eles aperfeiçoassem os santos. Ele os predestinou para esse ministério.
Amém, irmãos? Então, predestinar aqui não quer dizer exatamente que Deus arbitrariamente decidiu que o João vai para o céu e que o Joaquim vai para o inferno. Não é isso que ele fez. Esse predestinar aqui é porque na sua presciência ele sabia que o João ia aceitar essa palavra e ele predestinou ele para uma finalidade. Nós vamos entender aqui no nosso ponto aqui de número 3, que diz assim: para ser conforme a imagem do seu filho, né? Para ser conforme a imagem do seu filho. Qual a finalidade disso? Porque conforme a imagem do seu filho. Aí a gente, continuando lendo o texto, vai perceber que ele vai dizer, ele vai esclarecer, olha, é para que eles sejam uma família, não é isso? Uma família adotada, não é isso? Da adoção. Vamos lá para o texto de Efésios, né? Dá uma pincelada lá, que o apóstolo Paulo vai tratar desse tema ali, né? Bendito o Deus e Pai, né? Lá no capítulo 1, versículo 4, 5, né? Vai dizer que ele nos predestinou para serem adotados, para ser como filho. Qual a finalidade? Porque passemos uma família, né? Onde ele, Deus Pai, né? Pudesse fazer o quê? Fazer com que entre essa família Jesus Cristo fosse o primogênito. Isso está no texto de Paulo em Romanos, isso está no texto de Paulo nos Efésios, está no texto de Paulo em Pedro, né, em tantos outros textos que os próprios apóstolos trabalharam isso, né, não é uma invenção de quem vos fala, mas é uma exploração no sentido que o texto tem. Tá? Então a finalidade, é bom a gente entender, né, e vamos falar um pouquinho sobre isso, né, que o texto de Romanos, ele vai nos mostrar isso, né? Então nós temos aqui também lá em Efésios, como eu falei, porque Efésios capítulo 1, versículo 4, porquanto Deus nos escolheu nele, quem? Em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então Deus nos escolheu, né? Não é eu que escolhi a Deus, o próprio Jesus, né? E o salmista também vai dizer isso: olha, não é vós que escolhestes a mim, é eu que escolhi a vós. Então, isso é glorioso. A gente quando comenta isso, às vezes, em alguns círculos, somos rejeitados nesse discurso, porque as pessoas não entendem, talvez, olha quão glorioso é saber que Deus, entre 8 bilhões de pessoas, Deus me escolheu para estar falando aqui nessa manhã. Não é isso? Olha como isso é glorioso. Não foi eu que escolhi a ele para estar aqui nessa manhã, porque se dependesse da minha natureza, né? Quando Paulo fala que manifesta-se em mim as obras da carne, com certeza nessa manhã bonita de sol, embora tenha coronavírus, não importa, com certeza eu estaria em outro lugar assim aprazível, me divertindo de outra maneira, mas Deus me escolheu para que nessa manhã eu pudesse estar aqui nesse momento, né? Que a gente está passando aí por dificuldade, parece que está falando aqui da sua palavra. Então, porquanto Deus nos escolheu aonde? Nos escolheu nele, porque ele foi eleito antes da criação do mundo, ele foi predestinado para morrer na cruz, para que através dele nós pudéssemos ser santos e irrepreensíveis na presença de Deus. E Efésios capítulo 1, versículo 5, né? Também diz que em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, né? Em outros três, por seu beneplácito, né? Mas em seu amor, na sua infinita misericórdia, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Então, mais uma vez aqui, nós estamos falando sobre uma questão de eleição, ou seja, escolhido entre tantos para ser. Mas voltamos lá no começo. Mas Deus então escolheu uns para serem condenados e outros para serem salvos? Não.
se a gente ampliar bastante esse discurso, amadurecer bastante esse discurso, nós vamos ver que essa eleição, ou seja, assim como entre todas as nações do passado, Deus escolheu uma para revelar-se nela. Mas Deus não destruiu o mundo para poder se revelar naquela nação. Então, isso, se a gente ampliar o nosso discurso, tivermos a oportunidade aí de sentarmos, de debatermos o assunto, de pesquisarmos, né? Isso com bastante seriedade, deixando, né? Não a gente falar pelo texto, mas o texto falar por si só, nós vamos perceber que a nossa concepção de salvação, elas são bastante distorcida em relação àquilo que foi projetado inicialmente. Então, entre todas as nações, Deus escolheu uma para revelar-se aonde? Revelar-se ao mundo. Ou seja, entre todas as nações, Deus escolheu uma para se revelar a todas as nações. Então, da humanidade toda, Deus escolheu a sua igreja para que levasse a sua mensagem a todas as nações. Qual a finalidade dessa mensagem? Tornar as potestades ao senhorio de Cristo, né? Então, a gente passar um pouco nisso. Eu sei que muita gente vai me criticar por esse posicionamento, mas eu não posso fugir daquilo que eu tenho a compreensão do texto. Porque o texto de Romanos, capítulo 8, né, vou fazer aqui uma releitura, né, e diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não vou ler o texto todo, porque o tempo não me permite, mas depois os irmãos podem ler o texto todo e vão verificar, né, que todas as coisas cooperam conjuntamente, não é só as coisas boas. Por exemplo, nós estamos passando nesse momento por essa fase aí da Covid-19, né? Onde já ouvi e muito dizer que grande parte dos fiéis, né, vão esfriar na fé por causa desse distanciamento. E como eu já disse na semana passada, né, domingo passado, é um momento, talvez, para a gente nos sentirmos fortalecidos na fé. Porque se a gente olhar para o texto, todas as coisas, com um sentido absoluto, que não é só as coisas boas, mas também as coisas mais, então esse momento de dificuldade que estamos passando também coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Então, daqueles que são chamados, olha aí, de novo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Os que são chamados, olha de novo aí, o posicionamento da voz ativa, os que são chamados, não são aqueles que se prontificaram, são aqueles que foram chamados e ouviram e atenderam o chamado, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E vamos entender qual é o seu propósito. Voltando no texto: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, olha de novo, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para ser que semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós fomos escolhidos, ou seja, Deus sabe quem é que vai ser a sua igreja. Então nós fomos escolhidos, e sendo escolhidos, Ele nos predestinou. Porque sendo escolhidos, agora através do seu sangue, nós somos adotados como filho. E como filho, nós formamos a família de Deus. E na família de Deus tem um primogênito, e o primogênito é o Senhor Jesus Cristo. Então, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses igualmente justificou, e aos que justificou, a este glorificou. Não é isso? Predestinados, chamados, justificados, agora glorificados à imagem do Filho de Deus. Então o texto
É um pouco longo, eu não vou continuar lendo o texto, até porque o tempo não permite, e também vai ficar assim muito... pode ficar muito maçante, né? Para quem está ouvindo. Então é bom que os textos sejam bem rápidos, né? Eu acredito assim, que não se estenda por muito, mas o texto está disponível, né? E vou também enviar o texto aqui pelo WhatsApp, para que muitos que não consigam ter acesso, né, a esse vídeo possa ler, né, e tentar, né, estudar e compreender o que talvez Deus queira nos falar nessa manhã. Então, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sabemos que nós fomos escolhidos, né, entre todos os habitantes da terra, né? Claro, não só eu, mas nós, né, que eu digo assim, a igreja do Senhor Jesus, desde a sua fundação, né, desde o seu momento inicial apostólico, e na perspectiva que temos de um dia estarmos reunidos, né, com Jesus, que é o nosso mestre. Então, sabendo que antecipadamente fomos escolhidos, e que escolhidos nós fomos justificados no sangue do Senhor Jesus Cristo, com a finalidade de sermos, né, da família de Deus, ou adotados como filho de Deus, e sabendo que dessa família nós temos um primogênito, que é o nosso Senhor Jesus. Então, os que Deus conheceu, certo? Ele predestinou para que fossem uma família onde Jesus Cristo fosse o primogênito. Que Deus possa continuar nos abençoando. Continuamos orando pelos nossos irmãos, né, que estão passando também por muita dificuldade, não só os nossos irmãos, mas assim, o nosso coração fica muito entristecido, né, embora tenhamos a alegria do Espírito Santo, quando a gente contempla uma cena igual aquela lá de Manaus, né, onde as máquinas abrem as valas e os corpos são ali enterrados, e seus parentes não sabem, ninguém conhece. É muito angustiante, mas a gente sabe que esse momento de dificuldade, segundo a palavra de Deus, ele também coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E sabemos também que ainda não é o fim, né? Mas, como diz o Senhor Jesus, né, nós estamos naquela fase do princípio de dores, né? E sabemos que coisas piores ainda virão, e nós, como igreja do Senhor, estamos sendo testados para mostrar a nossa compaixão, né? O quanto a gente pode doar de nós mesmos para trazer um pouco de alento, né, para esse povo que tanto sofre. Então, que o Senhor Deus possa abençoar todos, e no próximo domingo, se o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja, e se Deus não parar, né, com o avanço do coronavírus, e não modificar a situação social que a gente vive, se Deus permitir, a gente vai de novo fazer um videozinho aqui, só para estar presente junto com os irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.